Bom dia, sétimo ano. Então, hoje vamos dar continuidade, né, ao assunto da água que nós começamos na aula passada. Na aula anterior, então, a gente viu a questão da distribuição da água no planeta, vimos a importância da presença de água nos seres vivos, e para encerrar hoje, nós vamos então estudar um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre algumas doenças que a água contaminada ou a água sem tratamento pode provocar em nós. Bom, na aula anterior nós vimos então que a água ela é essencial para os seres vivos. Porém, quando ela não é tratada, quando ela não recebe tratamento, ela se torna uma fonte de doenças. Muitas doenças que afetam o nosso organismo podem ser ocasionados em função de ingerir ou entrar em contato com água contaminada. Essa contaminação, ela acontece através de diferentes micro-organismos, como são microscópicos, nós não conseguimos enxergar eles. Grande parte desses micro-organismos vão parar na água através de dejetos, fezes humana ou de animais. Então, as fezes são depositadas em locais inadequados, estão com a presença de micro-organismos, esses micro-organismos depositam-se na água. Então, nos locais onde não tem saneamento básico, o esgoto ele é solto diretamente num rio, num riacho ou mesmo na rua. E isso acaba contaminando a água daquele local, mas além disso, o solo, os alimentos, né? Então, se a pessoa tomar água sem tratamento ou consumir algum alimento que foi cultivado, que estava ali próximo desse local, o alimento estará contaminado também. Muitas doenças infecciosas vão ser provocadas, né, vão ser ocasionadas em função desses dejetos que ficam depositados em locais inadequados. E muitas bactérias, fungos e micro-organismos, mais de 1 milhão deles, que são prejudiciais ao nosso corpo, podem provocar diferentes doenças em nós. Nós vamos verificar hoje 4 principais, né, causadas por micro-organismos, mas existem várias outras. Muitas pessoas, muitas crianças morrem, né, no Brasil e em vários outros países em função da contaminação com esses organismos. Então, uma das doenças é a hepatite A. Existem vários tipos de hepatite, né? No caso dessa, da hepatite A, ela é adquirida através da água contaminada ou alimentos contaminados. É um vírus que provoca a doença e esse vírus se instala no nosso fígado, provocando uma infecção ali. E cuidados que nós temos que ter: evitar de entrar na água de rios, praias, lagos onde se tem liberação de esgoto, cuidar com a água que a gente vai tomar e lavar bem os alimentos antes de consumir, porque muitas vezes nós não sabemos de onde vieram esses alimentos, né? Podem estar contaminados com esse vírus. Então, essa doença provoca diarreia, perca de apetite, náuseas, vômitos, dor muscular, febre e dor de cabeça. E um sintoma bem clássico é a icterícia, que é a coloração amarela dos olhos, né? Então, essa é uma característica da hepatite. Outra doença é a cólera, é causada por uma bactéria chamada de Vibrio cholerae, e ela pode ser adquirida também consumindo água ou alimentos contaminados. E essa bactéria, ela vai agir no nosso sistema digestório. Então, a pessoa tem vômito, diarreia, perde muito líquido, se não repor esses líquidos perdidos, pode ter uma desidratação. Outra doença é a leptospirose. Ano passado até a gente já comentou um pouquinho sobre ela, né? A leptospirose é uma doença também bacteriana, provocada principalmente pela urina dos ratos. Então, em épocas de enchente, os ratos saem dos bueiros, né? Saem do esgoto, e se ele tiver contaminado com a bactéria, liberar a urina nessa água, toda a água se contamina. Então, se nós entrarmos em contato com a água, já podemos nos contaminar, por isso se pede, né? Quando tem enchentes, acúmulo de água, não ficar em contato, evitar o contato direto com a água, usar bota de borracha, luvas, né, proteção para o corpo. Ou também
tomando água ou consumindo alimentos contaminados. E quanto mais prolongado for o contato da pele com a água, que pode ter a bactéria contaminada pela urina do rato, maior o risco de contágio, né? Então, o quanto mais a gente puder evitar de ficar em contato, melhor. E temos também a esquistossomose. A esquistossomose é uma doença provocada por um verme. Esse verme, ele se instala nas veias do nosso fígado e baço, por isso a barriga fica inchada. Essa doença também é conhecida como barriga d'água e ela é adquirida quando uma pessoa entra num rio, num lago que tem esse verme, ele passa pelo corpo do caramujo, aí quando o caramujo entra na água, a larvinha que está dentro dele sai do corpo na forma de uma cercária que consegue atravessar nossa pele, e aí quando a pessoa entra em contato com essa água, ele atravessa a pele, cai na corrente sanguínea e fica passeando pelo corpo até chegar lá nas veias do fígado e do baço. Chegando lá, ele se instala e daí começa a provocar uma infecção. Por isso a barriga começa a crescer, fica inchada, né? A pessoa sente muita dor, muito incômodo. É uma doença que pode ser tratada, mas se demorar o tratamento, né? Se a pessoa demorar para receber o atendimento, pode ter complicações. Além das infecções transmitidas pela água, há também outras relacionadas à água, como infecções causadas por mosquitos que se reproduzem em água doce parada. E algumas dessas doenças são a dengue, a chikungunya, febre amarela, né? Então, o acúmulo de água também em locais inapropriados podem permitir que essas doenças, né, se desenvolvam nesses locais. Então, as larvinhas são depositadas ali na água e depois acabam se tornando transmissores de doenças para nós. E também o consumo de água com substâncias poluentes podem afetar. Bom, então, com relação à atividade avaliativa da semana passada, eu vou deixar um arquivo aqui anexado com o gabarito da atividade. Eu encaminhei as notas para vocês, né? Mas agora vocês podem então conferir o que ficou errado, o que teria que ter respondido diferente. Depois que vocês fizerem a correção desse exercício, eu vou deixar algumas atividades da apostila e do caderno de atividades para vocês fazerem. Não são muitas questões, eu selecionei algumas para não ficar muito extenso. Vocês fazem hoje, não precisa mandar foto, mas na aula que vem eu vou fazer a correção com vocês. Ou envio a correção para vocês conferirem, tá? Para a gente encerrar o conteúdo dessa apostila. Aí na aula seguinte nós vamos dar início aos conteúdos do segundo bimestre, apostila nova. Quem não entregou alguma atividade ainda daqueles que eu mandei o recado, né? Até hoje, no final da tarde, essas atividades têm que ser encaminhadas, certo? Então, bom estudo para vocês, até a próxima aula.